Voltamos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte para você. Eu estou recebendo o Edson Castro aqui. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Uma semana, aliás, um fim de semana de muito esporte aqui na região do Alto Uruguai e também aí em termos de Campeonato Brasileiro, algumas decisões que vão acontecendo nessa reta final da temporada 2018. Muito bem, vamos começar falando então do Campeonato Brasileiro. O Grêmio poupou aí titulares, mas acabou vencendo, é isso? Belíssima vitória, aliás, do Grêmio, né? No último minuto aí, o Cebolinha acabou fazendo o gol, né? Vive uma grande fase, a gente já falou dele aqui. O Grêmio vence uma partida fora de casa diante do Fluminense, encosta de vez aí na briga pela liderança do campeonato. Realmente é uma partida muito importante do Grêmio, mesmo com um time praticamente reserva, né? Poucos titulares estiveram presentes, porque amanhã o Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã no jogo da volta das quartas de final da Taça Libertadores. E aí, embora tenha vencido lá por 2-0, alguns cuidados para ter força máxima e evitar qualquer tipo de tropeço, qualquer tipo de surpresa na Libertadores também. Bom, e do Internacional? Bom, do Internacional a gente já pode ir falando aí também da lambança da arbitragem no final de semana, né? Infelizmente, mais uma vez, a arbitragem acabou atuando contra alguns times no campeonato. No primeiro jogo da manhã, ontem, Cruzeiro e Palmeiras, a gente teve um pênalti escandaloso, que até houve a falta, fora da área. A arbitragem marcou pênalti. Claro que o Palmeiras acabou ganhando por 3-1, não teve tanto favorecimento assim o Cruzeiro. Porém, no jogo do Internacional, dois lances que decidiriam a partida. O primeiro foi o gol anulado do Nico Lopes, né? Não estava impedido, o Camilo, que fez o cruzamento, não estava impedido na jogada, a arbitragem deu impedimento, naquele momento o jogo estava 1-1, o Internacional poderia ter vencido por 2-1. Depois, na sequência, pouco depois, o Internacional teve outro pênalti quase tão escandaloso quanto foi o do Cruzeiro pela manhã. O jogador fora da área, toca a mão na bola, era falta sim, mas seria fora da área e não dentro da área. O árbitro, totalmente confuso, perdido na partida, acabou marcando o pênalti e aí prejudicou o Vitória. Se no primeiro lance prejudicou o Internacional, que poderia ter feito 2-1, no segundo lance prejudicou o Vitória, porque o Vitória poderia ter empatado, o Vitória briga na parte de baixo da tabela e influenciou diretamente a ida do Internacional a 53 pontos, o D'Alessandro batendo o pênalti e, importante, esses dias o Leandro Damião perdeu um pênalti, né? Se o Leandro Damião tivesse acertado aquele pênalti, hoje o Inter seria o líder do campeonato. E o D'Alessandro ontem pegou a bola, bateu o pênalti, então acho que fica a lição aí até pro Odair Hellmann, batedor de pênalti no Internacional, quando está em campo, tem que ser o D'Alessandro. Quando não está, acho que o Nico Lopes é muito melhor do que o Leandro Damião para fazer essa função. De qualquer maneira, infelizmente, dois erros de arbitragem no jogo do Internacional, um erro de arbitragem e no jogo do Cruzeiro e do Palmeiras, e fora outros erros que acabaram acontecendo no final de semana, mas nenhum tão decisivo quanto esses dois que aconteceram, infelizmente. Bom, agora vamos dos gramados para a quadra, daqui a pouco a gente vai falar de volta do Ipiranga, mas vamos destacar o Atlântico aí, como é que foi o Canarinho, o Galo nesse fim de semana? Mais uma vitória, né? 5-2 na equipe do Parobé. Consolidou aí a vice-liderança. No entanto, na última rodada, o América venceu novamente. O América hoje tem 44 pontos contra 46 do Atlântico. Então, na última rodada, que o Atlântico joga em casa contra a equipe da Azif, o Atlântico precisa vencer para não depender do que o América vai fazer contra a CBF. Porque o América joga em casa contra a CBF. A CBF também já perdeu nesse campeonato. É quase impossível o Atlântico chegar à liderança do campeonato, embora os dois últimos jogos da CBF sejam contra a Sueva, um clássico, e contra o América fora de casa. Mas vale ressaltar que não é saldo de gols o primeiro critério de desempate, e sim gols sofridos. E nesse critério a CBF sofreu bem menos gols que o Atlântico, então é quase impossível chegar à liderança nessa fase. Mas seria muito importante garantir a vice-liderança. Por quê? Porque lá numa semifinal pode evitar de enfrentar a Sueva, por exemplo. Bom, e o fim de semana também foi de velocidade. Ipiranga do Sul recebeu pela primeira vez uma etapa do Campeonato Gaúcho do Rally e já teve campeão, é isso? Exatamente. Aliás, Ipiranga recebeu pela primeira vez o seu próprio rally, né? Porque Ipiranga já fez parte de outras etapas junto com Estação, né, no passado, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Campeonato Gaúcho. E para a felicidade aqui da região, a gente teve praticamente das 6 categorias, 5 foram vencidas
por competidores da região. Então o Juliano Sartori e o Rafael Sartori acabaram vencendo na RC2, que é a categoria mais forte dos 4x4. O Fábio Dallagnol e o Marcelo Dalmuthi venceram na outra categoria dos 4x4 e por antecipação são campeão gaúcho. Na RC3 também tem campeão da região, que é o Cristiano Beus e o Franklin Fusinato, venceram também a prova, terminam com o campeão com uma etapa de antecipação. Na RC5, outro campeão, o Elton Paulkevic, teve a Bruna Giaretta como navegadora nessa prova, mas por antecipação ele foi campeão, vencendo também essa prova. E já anunciou que muito provavelmente, na última etapa da competição, que vai acontecer lá em dezembro, ele vai migrar de categoria. Então, como ele já é campeão, ele já vai para a categoria mais forte para ir conhecendo, se ambientando um pouco mais na categoria que ele vai para o ano que vem. Na RC4, que é justamente essa categoria que o Elton deve ir, que é um pouco mais forte, ali dos 4x2, a dobradinha de Erechim, né? O Ricardo Ouro e o Luiz Felipe Trentin venceram com o Carminati e o Marco Marini aí na segunda posição. E aí na categoria RCR, que é uma categoria de entrada aqui no Campeonato Gaúcho de Rally, que talvez até seja o último ano dela no campeonato, a vitória é de um piloto de Passo Fundo, que é Fábio Dallagnol também. O Fábio Dallagnol, só que lá de Passo Fundo, acabou vencendo essa prova de Ipiranga do Sul. Então, das 6 categorias, nós já temos 3 campeões definidos. E os outros 3 vão ser conhecidos na última etapa, lá em dezembro. A gente tem um material especial e mostra para você, então, um pouquinho mais sobre essa prova e veja e conheça, então, os campeões. O Edson Castro conversou com eles, alguns deles, e a gente mostra para você a partir de agora. Te liga. Pela primeira vez, as estradas de Ipiranga do Sul receberam uma etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. A cidade do Alto Uruguai parou para acompanhar as provas que anteciparam até mesmo os títulos da temporada. A dupla Fábio Dallagnol e Marcelo Dalmuthi venceram na categoria RC2 4x4, vencendo no geral do rally com o melhor tempo de 50 minutos e 19 segundos, após 95 quilômetros de estradas, todas de chão. Mais uma vitória na categoria, nos consagramos campeões gaúchos a partir dessa prova. E, então uma parte do objetivo do ano agora está completa. Já na categoria RC3 4x2, os campeões foram Cristiano Beus e Franklin Fusinato. Graças a Deus, perfeito para nós. Um rally onde a gente veio já com a tática de andar numa boa, com um levantamento cauteloso para no final do dia conseguir conquistar o título. Conseguimos mais um sonho realizado, 2018 para mim que fechou com chave de ouro, ganhar meu sonho que era Erechim e agora conseguir conquistar o título gaúcho é algo que não tem explicação, eu não consigo descrever o quanto foi emocionante. Os últimos 5 quilômetros para mim foi muito complicado, eu já não tinha mais concentração, vinha errando muito. Tanto que no último quilômetro eu abandonei qualquer coisa e só sabia que conseguia vibrar dentro do carro e agradecer o tio Franklin por um ano perfeito na navegação dele, por um ano que ele veio se superando cada dia mais. Na categoria RC5 4x2, os campeões foram Elton Paulkevic e Bruna Giaretta, que estreou como navegadora na equipe, marcando o tempo de 51 minutos e 46 segundos. Foi uma boa prova, uma prova bem rápida, uma prova em partes complicada para andar com os pneus que foram homologados para a categoria, para o ATR, mas a gente vinha com uma boa vantagem das provas anteriores, foi uma prova de usar a cabeça, para andar consciente e graças a Deus chegamos no final aqui com o título da temporada antecipado por uma etapa. Na categoria RC4, a mais forte dos carros de tração 4x2, o piloto Ricardo Ouro e o navegador Luiz Felipe Trentin venceram a disputa interna na equipe contra Carminati e Marco Marini. Mas foi um rally muito rápido, desgastante, as especiais são rápidas, tem que ter uma atenção um pouco a mais, porque qualquer errinho ali, qualquer escapada, tu acaba perdendo a mão do carro. Então, mas graças a Deus foi tudo bem, a gente está feliz também pela outra equipe que ficou em segundo lugar, então quebramos um jejum aí, na verdade nunca vimos feito dobradinha, então acho que foi um dia para se comemorar. A classificação completa dos campeões você pode conferir no site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, tá aí. Bom, Castro, me tira uma dúvida. Os melhores pilotos do rally, ou a maioria dos pilotos são destaques, são aqui da nossa região do Alto Uruguai, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Pode-se dizer que a nossa região aqui seria a Série A do rally?
Mais ou menos por aí. No Campeonato Gaúcho há um domínio aqui da região, né? No Campeonato Brasileiro a gente tem poucos competidores aqui da região competindo no Campeonato Brasileiro. Na real, esse ano, se eu não me engano, é só o Evandro Carbonero e o Juliano Gracioli na categoria RC5, que é a entrada dos 4x2, que está fazendo toda a temporada no Campeonato Brasileiro. Fora isso, a gente não tem competidores aqui da região indo para o Campeonato Brasileiro, ao contrário do que já aconteceu no passado, muitos competidores daqui indo para o Campeonato Brasileiro. Esse ano deu uma acalmada em termos de nacional, mas em termos de estadual, sim. A paixão que as pessoas têm aqui pelo rally em Erechim faz com que se desponte vários competidores e competidores bons, que têm conseguido resultados realmente expressivos. E no Campeonato Gaúcho, domínio total aqui da região. Talvez a gente não vá fazer campeão em apenas uma categoria, que é a RCR. O Juliano e o Rafael Sartori têm a chance ainda de ser campeão na categoria em que o Palmeirinha, que é paulista, lidera, mas tem uma etapa ainda para ser concluída. Tem chance, talvez a gente faça campeão em quase todas as categorias aí do Campeonato Gaúcho esse ano. Bom, agora vamos falar do Ipiranga. O Ipiranga venceu nesse fim de semana o TAC de Três Passos aqui em Erechim. Vamos ver os gols antes do comentário do Edson Castro. Vamos ver, até que temos os gols, alguns deles nós temos. Te liga. O Ipiranga voltou a vencer no Colosso da Lagoa e desta vez foi diante do TAC de Três Passos na tarde deste sábado. Com uma vitória por 3-0 diante do TAC de Três Passos, o Ipiranga assume momentaneamente a liderança do Grupo A na Copa Vianney Carlet. Isso porque o Internacional entra em campo na manhã deste domingo diante do Gaúcho em Passo Fundo. Mas antes da bola balançar as redes do goleiro Felipe, o torcedor do Canarinho sofreu com as oportunidades perdidas. Joãozinho teve a melhor chance. Após driblar o goleiro, o camisa 7 acabou desperdiçando. Entre uma oportunidade e outra, o torcedor já não acreditava em tantas chances perdidas e parecia rever o filme que ocorreu na semana passada em pleno Colosso da Lagoa. Em um cruzamento, Joãozinho encontrou o Bandinho, que balançou as redes O camisa 11 ainda marcou o segundo gol do Ipiranga no segundo tempo. Não, com certeza, é um jogo muito importante e, acima de tudo, a gente conseguiu fazer, né? Um bom jogo, conseguiu controlar a partida, teve as melhores oportunidades e isso só deixa a gente mais feliz e com mais confiança para os próximos jogos, né? E o objetivo aqui a gente sabe qual é, um objetivo importante, que é a Copa do Brasil, então acho que isso faz a gente crescer e particularmente hoje pelos 2 gols fiquei muito feliz. A vitória foi decretada por Fidelis, que marcou o terceiro gol da equipe. Bom resultado é o que nós queríamos, né? Viemos de um péssimo jogo contra o Carazinho e hoje, graças a Deus, também consegui ajudar com gol. Espero nós dar continuidade no campeonato para a gente fazer o restante um grande trabalho. Muito bem, tá aí então. Edson, como é que foi o nosso querido Ipiranga? Qual é a tua avaliação desse jogo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O Ipiranga dominou o jogo, né? Não resta dúvida que o Ipiranga teve maior domínio de bola, teve maior percentual de posse de bola, mas fez um primeiro tempo abaixo novamente, criando e não conseguindo marcar, tendo dificuldades na conclusão das jogadas. Justamente a gente fez uma entrevista na semana passada com o Márcio Nunes e ele falava justamente sobre isso. Quer dizer, eu preciso melhorar a conclusão das jogadas. Os próprios jogadores do Ipiranga têm esse entendimento de que a conclusão precisa ser melhorada. E no sábado, novamente enfrentando um adversário abaixo, tecnicamente, o Ipiranga teve dificuldade sim para abrir o placar. Quer dizer, foi quase um tempo inteiro aí para até fazer o primeiro gol e muitos gols perdidos. Olha, a jogada, teve o Joãozinho, se eu não me engano, driblou o goleiro, passou, não conseguiu fazer o gol. É aquela jogada que entra lá pro futebol clube lá, não lembro agora a palavra lá. Dos que perdem gols incríveis, né, cara? Não tem como. Então acho que o Ipiranga precisa pensar um pouquinho mais nisso, trabalhar um pouquinho mais essa conclusão. Tá chegando um novo atacante, chega hoje, amanhã a gente anuncia o novo atacante do Ipiranga. Tá chegando hoje à tarde no Colosso da Lagoa. O Ipiranga precisa sim melhorar. De qualquer maneira, um bom resultado. Ainda mantém o Ipiranga apenas na 4ª colocação geral,
da primeira fase, porque os outros times também venceram, mas o Ipiranga gruda de vez no Internacional, agora tem a mesma pontuação, o Inter é líder, o Ipiranga está na segunda colocação com o mesmo número de pontos e tem confronto direto Ipiranga e Inter na próxima, não nessa rodada, na 12ª, na 11ª, na 12ª rodada nós vamos ter Internacional e Ipiranga no Colosso da Lagoa. O Inter que ontem acabou empatando com o Gaúcho, né? Exatamente, então tá mais ou menos também. É um resultado que ajudou muito o Ipiranga, né? Bom, são essas informações do esporte hoje? Exatamente, amanhã a gente volta com mais informações. Valeu!